Camaradas, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um vídeo da série Algoritmos Básicos. Dessa vez eu trago para vocês uma introdução a arrays e como que a gente declara arrays na linguagem C. Só que primeiro vamos entender o que é um array. Um array é um agrupamento de posições de memória de um mesmo tipo que eu vou acessar através de um nome único. Então é como se eu tivesse várias variáveis de um mesmo tipo, só que eu tenho só um nome, né, para poder acessar essas variáveis. É um agrupamento, tá? Então vamos lá para o NetBeans para poder ficar mais fácil de entender. Eu escrevi aqui no NetBeans, na forma de comentário, uma forma geral de declarar um array na linguagem C, tá? O que a gente vai fazer? A gente precisa ter um tipo, certo? Esse tipo pode ser um tipo primitivo ou pode ser um tipo derivado. Então eu posso usar lá int, float ou um tipo que eu criei, tá? Aí depois eu vou dar um nome para esse array, certo? E depois vão existir, né, dimensões, tá? Que é representado aqui pelos colchetes, tá? Pode ter mais colchetes, então podem ter mais dimensões. Essas dimensões, elas estão relacionadas como que essas variáveis desse tipo vão estar organizadas, vão estar dispostas, tá? Vocês vão entender isso aqui um pouquinho mais para frente, tá? Então, são as dimensões que diferenciam os arrays de uma variável qualquer, porque se não tivesse aqui as dimensões, seria uma variável qualquer, tá? Dentro da dimensão aqui, né, pode existir o tamanho da dimensão, tá? Que é um valor inteiro correspondente ao tamanho daquela dimensão. Então vamos lá para alguns exemplos. Então eu tenho aqui, ó, float, que é o meu tipo. Aí eu coloquei aqui o nome do meu array, que eu chamei de vetor, e especifiquei que a dimensão aqui, ele só tem uma dimensão, que é 5. Tá? Que é 5. Então eu tenho 5 valores do tipo float. Eu tenho 5 posições, 5 variáveis do tipo float, que eu vou acessar através do nome único vetor. Tá? Agora, já no caso aqui desse outro array, né, que eu chamei de matriz, eu tenho duas dimensões. Então, eu tenho aqui a primeira dimensão tem tamanho 2, a segunda dimensão tem tamanho 3. Então, o que acontece? Na verdade, aqui, eu tenho 6 valores, né, 6 variáveis do tipo float que eu vou acessar através do nome matriz. Só que eles estão organizados em duas dimensões. É como se eu tivesse 2 linhas e 3 colunas. Podem existir mais dimensões, como eu disse para vocês, né? Então, um array vai ter uma ou mais dimensões. Quando ele tem uma única dimensão, a gente chama ele de vetor. Quando a gente tem mais dimensões, a gente chama de matriz também. Tá? A gente pode dizer também, né, que o vetor é uma matriz com uma única dimensão. Tá? Então, outro nome para array é matriz. O vetor é um nome especial para quando eu tenho uma dimensão só. Tá? Aí existem alguns casos onde eu posso omitir o tamanho da dimensão. Tá? Igual aqui, ó, eu estou omitindo o tamanho da dimensão. Mas só que no caso, eu já estou inicializando o meu vetor com alguns elementos. Tá? Eu estou inicializando ele aqui com 4 elementos. Tá? Coloquei aqui, ó, int, que é o tipo, teste, que é o nome do meu array. Tá? E aqui eu coloquei as dimensões, né, que no caso aqui eu só tenho uma dimensão, e inicializei esse vetor com 4 elementos, 2, 7, 9 e 14. Então,
esse vetor teste ele vai ter 4 posições, que vão de 0 a 3. O 2 está na posição 0, o 7 na posição 1, o 9 na posição 2, o 14 na posição 3. Na posição, vamos chamar de índice, tá? Ao invés de chamar de posição, acho que é melhor, tá? Então, o 2 está no índice 0, o 7 no índice 1, o 9 no índice 2 e o 14 no índice 3. Então, a primeira posição de um array na linguagem C é sempre 0. Então, por exemplo, aqui, ó, vetor 5. Eu tenho 5 posições que vão de 0 até 4. Matriz. Eu tenho 6 posições, mas só que agora eu tenho 2 dimensões. A primeira dimensão vai de 0 a 1, né? A segunda dimensão vai de 0 a 2, tá? Eu até coloquei aqui para ficar mais fácil como que a gente acessa as posições do array. Então, para acessar as posições do array, a gente vai usar o nome do array e vai usar as dimensões desse array, né, o colchete. E dentro desse colchete, a gente vai usar um índice. Esse índice é um inteiro que varia de 0 até o tamanho da dimensão menos 1. Então, por isso que eu disse aqui, ó, que aqui vai de 0 a 4, né, para poder acessar o conteúdo desse vetor. Esse aqui, ó, na primeira dimensão, vai de 0 a 1. Nessa aqui, vai de 0 a 2. Tá? Aí aqui eu coloquei um exemplo de eu atribuindo, né, alguns valores a vetor e a matriz. Tá? Vetor 2, eu atribuí o valor 5. Então, vetor 2, na verdade, é a terceira posição do meu vetor, né, do meu array, que começa em 0. Atribuía o valor 5 naquela posição. Matriz 1, 0, ou seja, na linha 1, coluna 0, coloquei o valor 2.3. Tá? Agora, para poder ficar mais fácil da gente entender, eu coloquei um programinha bem simplesinho aqui. Tá? Então, ó, eu usei aqui int, que é o meu tipo, e aí eu coloquei aqui uma variável i, é uma variável normal. Aqui trio já é um array, tem os colchetes aqui de uma única dimensão, então a gente pode chamar ele de um vetor. Então eu tenho um vetor aqui que eu inicializei com 3 elementos, então ele tem 3 posições, 0, 1 e 2. No índice 0, né, eu coloquei o valor 1, no índice 1 eu coloquei o valor 2, no índice 2 eu coloquei o valor 7. Tá? Então, na hora que eu usar o for aqui para percorrer o meu vetor e exibir o conteúdo dele, vai ficar aparecendo na tela, ó, trio 0 é igual a 1, trio 1 é igual a 2, trio 2 é igual a 7. Tá? Porque no primeiro porcentagem aparece o valor de i, que eu estou utilizando como índice aqui, tá vendo? E no segundo, no porcentagem i, vai aparecer o valor que tem dentro de trio i, né? No meu vetor trio, no índice i. Tá? Então, 0, 1, 2. Quando chegar a 3, ele para, né? Agora vamos para um exemplo um pouquinho mais aplicado, né, para reforçar o que a gente viu. Então, vamos lá. Então, começo meu programa. Eu criei aqui, ó, uma variável do tipo float, chamada result. E aqui eu criei um vetor de float, ou array de float, como você preferir falar, que tem 5 posições. Então, de 0 a 4. Tá? De 0 a 4. Criei uma variável i para me ajudar a percorrer esse vetor chamado valor.
criei uma variável OP para eu escolher o que eu vou fazer. Se eu vou pegar os elementos desse vetor e se eu vou somar ou se eu vou multiplicar, tá? É só isso. Aí aqui eu faço o seguinte, ó, essa de repetição aqui, eu vou alterando o valor do índice, né? Aqui. Por isso começa em 0. Tem que começar em 0 aqui, porque a primeira posição do meu vetor é 0. Então, vou atribuir na primeira execução aqui a valor 0, depois valor 1, 2, 3, 4, aí termina, né? Vou inserir 5 valores no meu vetor chamado valor. Aí aqui eu pergunto para a pessoa o que ela quer fazer com os elementos que estão no vetor. Se ela quer calcular o produto entre eles ou a soma. Depois que eu receber a opção, né, só pode ser produto ou soma. Se for soma, a variável result começa com 0. Que aí eu vou pegando os elementos que tem em cada posição do meu vetor valor e vou somando a result. Usei aqui o mais igual para ir pegando o valor que está em result, somando com o valor i. 0, 1, 2, 3, até 4. Caso contrário, não é soma, é multiplicação. Então, result eu começo com 1 e ao invés de somar, eu vou usar multiplicação. Aí depois no final aqui eu mostro o resultado. Vamos testar. Vamos executar aqui. Vamos colocar assim, ó. 1, 2, 3, 2, 1. Quero fazer a soma primeiro. Então o resultado deu 9. Certo? Está certinho. Vamos testar de novo. Agora com o produto. Quero fazer o produto. P. Deu 20. Certinho também. Então, basicamente era isso que eu tinha para falar sobre arrays, né? Essa introdução a arrays. Eu vou fazer pelo menos mais um vídeo sobre arrays. Estou pensando em fazer 2. Então, isso é tudo por agora, né? Até a próxima.